Então vamos lá, né? Então, vamos começar hoje o estudo sobre obsessão, né? Apresentação do nosso amigo Calazans. Pediu o Paulo para fazer a oração inicial para nós, por favor. Então, vamos agradecer a Jesus, né, pela oportunidade do nosso encontro, né, que é uma bênção, a convivência, porque a convivência nos aproxima, né, e nós vamos criando, né, um clima de identidade uns para com os outros e com um grupo, né, que é muito grande, tanto esse grupo que está aqui no estudo, os encarnados, como também os nossos irmãos desencarnados. Então, que os estudos que sejam aqui ministrados possam nos esclarecer, nos orientar, para que nós possamos caminhar de forma mais segura, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e do amparo da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a palavra está com você, Calazans. Então, hoje nós estamos no capítulo 24, né? Obsessão. E com o seguinte roteiro: pensamento e obsessão, perturbações morais, zonas purgatoriais, reencarnação dos enfermos, obsessão e mediunidade e doutrina espírita. Iniciando, o André Luiz coloca: o estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade. Então, André Luiz inicia afirmando, né, que esse estudo da obsessão, né, conjugado com a humanidade, né, abrangeria o exame de quase todo mundo, a humanidade terrestre, porque nas condições em que nos encontramos, né, em termos de estágio evolutivo, nós ainda estamos muito vinculados às nossas tendências inferiores, né? Até porque nós estamos habitando um planeta de prova e expiação, né? E por essa, né, as nossas tendências inferiores, a gente dá muitas vezes vazão às nossas fraquezas, né? Fazendo com que, inicialmente, por um lado, nós nos vinculemos às faixas vibratórias inferiores, né? Pelo fato de vivermos com essas ideias, né? Com esses comportamentos, ao mesmo tempo, nós vamos gerando para o nosso futuro, um futuro bem próximo, né? As consequências das escolhas que nós fazemos. E, dependendo dessas escolhas boas, consequências, né, positivas. Escolhas equivocadas, consequências negativas. Mas o André Luiz aqui vai focar muito nas questões das escolhas com consequências negativas, né? E aí ele coloca, né, que até trazendo do passado esses nossos equívocos, né? E a gente tem a tendência, né, a deixar externarmos, né, essas nossas viciações, e as escolhas muitas vezes não são bem aproveitadas para o bem, né? Muitas vezes escolhas que a gente infelizes, né? E enquanto a gente não nos esclarecermos e não modificarmos o nosso entendimento, né? E aí vamos falar vamos colocar assim, toda a humanidade, né? A respeito do propósito da existência, né, nossa aqui na Terra, né? E, em consequência, procurar fazer, né, umas escolhas melhores, né? Mudar nossas atitudes, né? E aí a gente pode alterar esse quadro e não ficar preso, né, nesse ciclo de sofrimento que a gente está, né, durante essas várias encarnações que nós estamos vivenciando, né, fazer algo melhor, né? Aliás, até como diz o Espírito Emmanuel, né, no livro Caminho da Luz, lá no capítulo 21, quando ele fala, né, que nós estamos
infelizmente, né, num terrível ciclo vicioso de reencarnações, né, e resgates dolorosos. Então, é um ciclo vicioso, nós estamos repetindo. Claro, estamos avançando, mas avançamos muito pouco, né? E muitas vezes estacionamos, não conseguimos avançar, né, como deveríamos avançar. Então, a gente tem que mudar esse nosso padrão de conduta, né, essas condutas equivocadas, para sair desse ciclo vicioso, né? Mas, conforme o tempo vai passando, né, e nós estamos evoluindo, né, nem que seja lentamente, né, a gente vai poder começar a fazer essas escolhas melhores quando a gente procura, né, buscar entender melhor os ensinamentos de Jesus, né, e auxílio vem da doutrina espírita também, que nos esclarece muito, né, com relação ao nosso propósito aqui na Terra, né, a gente pode alterar esse nosso quadro, né? E aí, então, é por isso que estudar sobre obsessão vinculada à mediunidade é um tema que diz respeito, né, à humanidade como um todo, né? Mesmo aquela pessoa acreditando ou não, né, no mundo espiritual, acreditando ou não na mediunidade, né? E isso aí não é algo, né, não é uma patente espírita, né? Isso diz respeito à própria natureza humana. Então, quanto mais rápido a humanidade entender isso, né, e verificar toda a sua potencialidade, todos os recursos que envolvem a nossa presença aqui na Terra, a gente pode dar um passo significativo, né, para essa nossa jornada, né? E ele continua dizendo: expressamos tal conceito à face do pensamento que age e reage, carreando, né, trazendo, né, para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa de si próprio a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e de conduta que se afeiçoe, né? Então, lembrando, né, recordando, né, que o nosso pensamento produz matéria, né, produz imagem, produz uma onda, e essa onda é emitida. E pelo processo da reflexão, né, essa onda emitida entra em contato com outras ondas semelhantes e retorna para o emissor, como ele diz aí, né? Esse pensamento age e reage, e a gente vai fazer essas conexões. Então, o André Luiz afirma aqui que a face do pensamento que age e reage, né? Ou seja, ele começa a trazer para nós aqui o entendimento da ação e reação, né? Então, para cada ação, tem uma reação com a mesma intensidade, né? Fazendo com que nós soframos de uma forma negativa ou recebemos de uma forma positiva as consequências das nossas ações, das nossas escolhas. Então, com isso, né, é um processo comum para todas as mentes, né? E o André coloca mesmo isso aí que está explicando, né? Pela maneira como nós estamos pensando, pelo conteúdo do que nós pensamos, né? Nessa emissão, emitindo e recebendo, né? Daí, às vezes, a gente vai se afinizar, né, com vibrações que estão na mesma direção. E quando a gente emite um pensamento, aquele pensamento atinge lá, né, atinge a outra mente, né, e muitas vezes ela retorna para nós mais forte, né? E aquela pessoa também, se estiver vibrando também nessa sintonia inferior, o que nós estamos emitindo, nós vamos receber também, né? E a partir do momento que nós estamos emitindo esse sentimento, já começa, né, esse sentimento negativo, por exemplo, essas vibrações negativas, já começa a afetar-nos, né? Porque nós estamos gerando, né? Está saindo de nós. Então, o primeiro atingido somos nós, com os nossos desequilíbrios, os nossos pensamentos. Mas indo na outra direção, e lá, né, também nessa mesma faixa, pode retornar para nós em condições ampliadas, né? Então, o nosso estado psíquico é uma consequência, então, natural das escolhas, né, que nós fazemos. Feliz ou infeliz, né? Usando aquela analogia, né, do plantar e colher, né? Então,
o plantio vai determinar o nosso tipo de colheita, né? E isso vai determinar para nós a nossa felicidade ou infelicidade. É isso que o André Luiz está colocando para a gente nesse início dessa reflexão dele, né? Mas ele continua. Enquanto se não aprimore, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação, a resultante dos próprios erros, né? E quando nós falamos de instrumento de manifestação, tanto pode ser o corpo físico como o corpo espiritual, né? O corpo físico mais materializado e o corpo espiritual num campo mais fluídico, né? Então, o nosso corpo físico vai sofrer as consequências das desarmonias da nossa mente, né? Ou seja, os agentes mentais viciados, né, e enfermiços, né, acabam, então, repercutindo inicialmente no nosso corpo físico, né? E esses desajustes mentais acabam somatizando, né, no nosso corpo físico, trazendo o quê? As doenças, né? Por isso que o Emmanuel até coloca para a gente, né, nos lembra, né, que não existe doenças, né, mas existem doentes, trazendo para nós, né, que a causa da grande maioria das enfermidades nossas é resultado das nossas produções mentais, né? Então, esses agentes mentais, né, vinculados, né, viciados e enfermiços. E, ao mesmo tempo, nós podemos também utilizar esses mesmos agentes mentais, quando harmonizados, quando desequilibrados, né, quando saudáveis, eles também vão repercutir no nosso corpo de uma maneira, né, que vai nos proporcionar saúde, né, nas mais variadas esferas. Então, a nossa mente tem, né, tem esse poder, né? Ela pode nos colocar-nos enfermiços, né? Mas também a gente pode auxiliar na nossa cura, né? Lembrar bem as falas de Jesus, né? Muitas curas, né? A tua fé te curou, a tua fé, né? Ele fazendo menção que aquele que tem pensamentos positivos de fé, de esperança, de equilíbrio, né? Um pensamento positivo vai proporcionar esse nosso reequilíbrio do nosso corpo físico, né? E, dentro do possível, né, promover as curas nossas. Então, é um trabalho, é o cuidado que tem que ter. E lembrando, mais uma vez, também a questão que Jesus falou, né, do vigiar, né? Então, tem que vigiar os nossos pensamentos, que pensamentos no dia a dia, né, a gente está potencializando, né? Quais pensamentos que estão nos dominando. Então, a gente analisando, né, avaliando esses nossos pensamentos, e aí, por consequência, os sentimentos, a gente pode verificar se nós estamos, né, nos prejudicando ou não, né, com esse tipo de pensamento, se esses pensamentos estão sendo equilibrados de tal maneira que a gente possa entrar em harmonia, né, em sintonia com um plano maior, até para receber ajuda. Algum comentário? Bem, e ele prossegue. Esses desajustes, como é natural, não se limitam à comunidade das células físicas. Quando, em disfunções múltiplas por força dos agentes mentais viciados e enfermiços, estendem-se, muito especialmente, à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro ou gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhados dos fenômenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente, né? Então esses efeitos desses pensamentos nossos, desses desajustados, né? Eles não vão só atuar no nosso corpo físico, né? Como ele coloca na comunidade
das células físicas. Né? Ele vai atuar também, vai incorporar-se ao nosso estado, ao nosso corpo, ao nosso estado mental, né? E daí decorre os sintomas de perturbação mental ou neurológica, né? Pois o desequilíbrio do espírito, né, como ele coloca aí, se projeta no campo encefálico, né? E então porque eu posso ter, né, o corpo relativamente saudável, aparentemente a gente vê, não tem nenhum problema, né, físico aparente, né? Mas eu posso ter o meu corpo mental absolutamente perturbado, né? E não falamos necessariamente de pessoas com doenças mentais graves, como nós vemos geralmente nesses diagnósticos, muitas vezes um estado depressivo, né, uma ansiedade, que são patologias, né, ou estados emocionais tão frequentes em nossos tempos de hoje, né? E nós, né, vivemos e convivemos isso aí com uma certa naturalidade. Então, André Luiz coloca para nós que não são esses estados momentâneos, né? Ele fala sobre pessoas que passam as suas vidas, ou parte de suas vidas, nessa condição de desarmonia, né? Exatamente como consequência do nosso modo de vida nosso. Então, às vezes, a gente pode ter algum deslize, né? Desequilibrar aquilo ali, mas, lógico, logo você chegar e voltar, né? Se centrar, se equilibrar, se acalmar, né? E aí, né? O que ele coloca assim, é esse estado constante, a sua atitude. Você começa a criar um hábito, né? Fala, Pronto. a Valéria levantou a mão. Desculpa, só para falar, se quiser concluir sua frase, depois ela Não, fala. depois eu vou citar um exemplo, né? Que, lá no livro Nosso Lar, desses desequilíbrios, né? Pode falar. Pode falar, Valéria. Eu me lembrei aqui, eu até queria fazer primeiro assim, uma pergunta, antes assim, quando há o processo da obsessão, quando é uma subjugação ou fascinação, a pessoa, né, que entrou nesse processo, ela precisa ter a mediunidade de psicofonia ou não? Ou qualquer pessoa que desequilibra, né, que dá, porque isso quando há esse processo, é porque é muita dívida, né, assim, é muita vingança, eu imagino, né, que o irmão quer sobre o outro, não é isso? Mais ou menos isso? Porque eu me lembrei de um caso, o Vicente deve lembrar também, porque foi ele e a Alexia, há um tempo atrás, a gente visitava uma irmã, foram meses, e essa irmã já tinha 4 anos que estava numa condição assim, que ela não tomava banho, sabe? Ela não cortava a unha, não pintava cabelo, nada disso. E toda semana a mãe a levava no psiquiatra, sabe? E ela, assim, ela não tomava banho porque ela sentia que quando a água caía, né? Tanto que eu entendi, porque eu cheguei na casa, ela era vizinha da minha irmã, cheguei lá, ela estava gritando, sabe? Ela morava no 3º andar e gritava: polícia, polícia, eles estão querendo me matar, eles vão me matar. E eu fiquei assustada com aquilo, né? Aí cheguei, conversei com a minha irmã e fui até lá. Cheguei lá, eu fui conversar com ela, eu entrei, né? Ela veio andando assim, ela foi para a cozinha, uma jovem de 26 anos. Aí ela tava, a unha dela, assim, a mãe cortava o sapato, que a unha do pé tinha que sair para fora, sabe? Ela não gostava de chinelo, ela usava só sapato, mas tinha que cortar. A mão também, e ela cheia de cascão no corpo inteiro. E ela falava comigo que quando eles queriam matar ela por isso, porque às vezes ela chegava no período menstrual, o pai e a mãe sentavam no meio da força e tentavam lavar, né? Só que ela sentia a água, quando a água caía no corpo dela, ela sentia que estava queimando. Sabe? É como se a água fosse um fogo queimando o corpo dela. Aí por isso que ela gritava desse jeito. Então isso tudo, essa sensação dela, é o que? É a mente dela que produzia essa sensação, afetava. Eu queria entender isso, entendeu? Porque a gente, né, fez esse trabalho lá, mas depois eu fiquei pensando nisso, qual é essa sensação? Por que essa sensação da água queimando? Por que ela sentia isso? É alguma coisa do passado ou a própria entidade fazia ela sentir isso, né? Hipnotizava, sei lá, né? Para ela sentir essa sensação de que estava queimando. Falando assim que se conheceu o caso, né? Há várias situações, né?
Primeiro, com certeza, né? Com certeza não, provavelmente, né? Não pode afirmar nada, não. Provavelmente tem coisas envolvidas com o passado, né? Nós trazemos muito isso, né? Mais à frente, até vai falar mais ou menos sobre uma situação disso aí. Então, às vezes, a gente, por causa do nosso passado, por causa da nossa ligação mental, né? Essa troca aí com esses pensamentos, com essas entidades também que estão vibrando na mesma situação, e em razão também, a gente tem que ver que, às vezes, o que nós fizemos no passado, né? E pode ter também espíritos vinculados a esse espírito que queiram consegue localizar-nos aqui e começa a iniciar um processo de vingança. Então, e vai trabalhar em cima de quê? Em cima da mente, né? Em criar, né? Não descartando também, até quando ele coloca, vai falar mais à frente aí, às vezes a pessoa já vem com problema na mente mesmo, de doenças, né, cerebrais, né, mentais. Tem que ver qual caso que é, né? Como também, e aí não conheço, talvez o Vicente possa ter conhecimento com relação a essa pessoa, né? Mas muitas vezes esse processo de obsessivo começa lá com aquela manifestação simples, né? Coisa bem simples que vai atuando na nossa cabeça e a gente não vigia. E com o passar do tempo, aquilo vai aumentando né, para a subjugação, né? Aumentando a gravidade. Mas lá no início, se a gente tivesse esse cuidado nessa vigilância de ver, opa, peraí, esse pensamento não é meu, o que está acontecendo? Vigiar mais. Também não emitir também pensamentos enfermiços, pensamentos desequilibrados, poderia se evitar. Então, a gente pode, como ele coloca ali, né, colocou nisso, a gente pode se vincular a espíritos, dependendo do nosso pensamento, a espíritos com diversas enfermidades. Né? Ô, Calazão, Pronto? a Valéria quer falar aí de novo, mas acho que a parte da resposta que ela está perguntando está escrita aqui, né, nesse slide que você colocou aqui. Não, eu não quero falar de novo, não, só tirar de novo a mão. Mas parte que ela perguntou está escrita aqui, né, como é que está falando aqui, ó, reflete no sério gabinete complexo da alma, ocasionando diversos sintomas de perturbação no campo encefálico. Esse processo aí realmente deve gerar esses sintomas, né, de ordens que às vezes a gente desconhece, né? Porque a gente tem como a gente saber caso a caso, né? Há várias situações, mas vai depender disso, depender de analisar quando começou isso também, se de uma hora para outra ou não, né? Ou algumas situações que possam ter ocorrido com ela durante a vida também. E que aqui, agora eu quero falar, eu lembrei de um fato aqui interessante, que ela virou, quando eu fui conversar com ela virou para mim e falou assim, então eu não sei se ela estava totalmente subjugada, ou tinha lapsos, né, porque ela virou para mim e falou assim, me pedindo ajuda, ela até escreveu uma carta, depois eu não sei onde que eu coloquei essa carta, então ela me falando assim, que eu era amiga de Deus, então que eu pedisse a Deus por ela, que eu ajudasse, que ela não aguentava mais viver daquele jeito, que ela estava queimando, pegando, né, o corpo dela queimava. Então, assim, como você é amiga de Deus, pede a ele para mim. Quer dizer, então, assim, o espírito faria isso, né, usar, né, será que ele faria isso, ou estaria zombando? Entendeu? Então, assim, são várias situações que depois eu fiquei pensando nisso, lembrando, eu falei, gente, né, Mas isso quem falou foi a pessoa obsediada ou o obsessor? a pessoa. A pessoa obsediada. Porque ela estava nessa situação. Eu não cheguei a conversar com o obsessor, por isso que eu estou falando, parecia que já estava uma coisa assim, né? Então, assim, é isso que eu achei interessante, porque ela, nessa situação, ela pediu isso para mim. Interessante, desculpa, interessante assim, hoje mais cedo eu estava estudando sobre esse processo obsessivo, né? Tem vários processos obsessivos. E um deles pode ter a obsessão até anímica também, que às vezes a
pessoa, ela se auto-obsedia por questões dela mesma, né? De coisas de vivências de outras encarnações, entendeu? Então, a gente não sabe também esse processo. Então, cada caso é um caso. E ela levou meses. A gente ia lá toda semana fazer o culto que a Ezequiel pediu, né? Foram meses. Que depois os pais conseguiram internar ela aqui no André Luiz. Então, Aí depois curou, já está bem, graças a Deus, já está casada, tem filho. Sabe? Mas foi assim, foi longo o processo. Não foi rápido, não, foi demorado. realmente é um processo difícil. Aqui, o Mauro levantou a mão e depois a Isabel. Pode falar aí, Mauro, e depois Isabel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Assim, eu fico vendo aí esse comentário desse caso, né? E me ocorre uma dúvida aqui, não sei se o Calazans ou alguém do grupo pode estar apto para responder, né? Porque sem realmente estudar esse caso, porque o que a gente observa em alguns momentos é como se o livre-arbítrio da pessoa fosse realmente violado, né? Num caso desse aí, o livre-arbítrio da pessoa não estava sendo, vamos falar assim, entre aspas, respeitado, né? Ela estava fazendo algo não que ela não queria fazer, que não era de escolha dela. Então, não sei se dentro desse caso ou dentro do texto a gente poderia em algum momento aprofundar mais um pouquinho para a gente entender isso. Porque se a pessoa está doente, quando é escolhas nossas, né? Que às vezes a gente responde muito simples assim, não, isso aí de acordo com as nossas escolhas, com a nossa frequência, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa está com problema mental, a pessoa está doente. E aí, nesse caso? Né? Então, assim, eu acho que é bem profundo até para a gente falar alguma coisa, né? Eu acho que, assim, cada caso é um caso. Eu não sei se vocês já estudaram, se vocês têm mais informações nessa linha aí. Mauro, o que eu vejo, assim, meu pensamento, né? A resposta é basicamente isso que você falou mesmo, que eu entendo. Posso até estar equivocado. Porque o problema é que nós não somos capazes ainda de detectar em nós mesmos aquilo que nós estamos emitindo, essa vibração. Então, por exemplo, se você fizer uma associação com a enfermidade, sei lá, vamos supor que você tem algum problema, alguma enfermidade qualquer. Agora, o que causa aquela enfermidade? Muitas vezes a gente não consegue identificar em nós mesmos aquilo que gera a enfermidade. E assim também eu acredito que é a mesma coisa da obsessão. Às vezes você está sendo obsediado, que é o caso dessa moça que a Valéria falou, mas ela não consegue identificar em ela mesma o que está fazendo com que atraia esse espírito obsessor. A partir do momento, eu tenho certeza não, né? Tenho uma sugestão que quando ela conseguiu identificar isso, ela conseguiu bloquear. Sem isso, não sei, Willi, que é porque quando a pessoa está doente, a gente tem que entender uma coisa, a pessoa está doente. É claro, mas é isso que eu estou falando. Isso que eu questiono, entendeu? Quando a pessoa está doente, ela não, é impossível para ela se autocurar. Tanto é que tem os médicos, psicólogos, tem o pessoal no André Luiz, né, que fazem. A gente já fiquei sabendo de vários tratamentos muito bons que eles fazem e tal. E aí eu me questiono a questão do livre-arbítrio da pessoa. Ele foi cerceado. Né? Ele foi cerceado. Eu acho que não, viu, Mauro? Mauro, para chegar a esse ponto, não é repentinamente, não. É algo paulatinamente. Entendeu? A pessoa chega... É o que eu falei, vamos ver a origem, quando começou. Né? E às vezes não... Agora, claro, tem questões puramente da medicina, mentais mesmo. Aí já... Mas também, aliás, mesmo sendo, né, essas enfermidades, né, atrelada à questão mesmo física mesmo, e quanto a essas espirituais, a origem sempre é moral, é espiritual. Alguma coisa. Se não foi nessa vida, foi na vida passada.
Então, né? Porque às vezes tem a questão... E está refletindo agora. E às vezes tem a questão de misericórdia também, né? Se Deus está permitindo que a pessoa está passando por aquilo, serve de aprendizado. É igual no estudo que eu fiz um estudo sobre obsessão hoje também no outro grupo que a gente estuda, e correlacionando a questão de homeopatia e obsessão. O que a homeopatia faz? Ela cura as pessoas utilizando o semelhante. Né? Então, se você está ali com algum problema, ele vai prescrever para você um medicamento que seja semelhante àquilo que você está passando para te curar. Né? Então, e Deus permite isso, em que sentido? Que às vezes você fica tão exaurido do seu problema que aquilo se torna cura. Você não aguenta mais, igual a Valéria falou, eu não aguento mais, eu preciso sair disso aqui. E quando a pessoa chega nesse limite, ela tem que buscar uma saída. Então, são processos que às vezes a gente não consegue compreender, mas eu acho que é a partir daí que surge a verdadeira cura, entendeu? Eu queria trazer aqui um exemplo que está no livro Nosso Lar, capítulo 6, contido Precioso Aviso. Lá o ministro Clarence, né, vai visitar o André Luiz, logo que ele é resgatado, né, e está em tratamento, e pergunta para o André Luiz, né, como vai, está melhorzinho? Aí, a partir desse momento, o André, né, desabafou diante do ministro e lamentou tudo que ele passara desde a morte dele, né, desde o desencarne dele. Ele afirmou o seguinte: não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente, muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes, inexprimíveis. Aí começa a também querer saber, né, de como está a esposa dele, né, os filhos, né, o que terá sido feito da minha esposa e dos meus filhos, e vai, né? E aí, né, até fala assim: no planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Né? Que será, então, a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas. Aí eu estava ouvindo, deixou eu desabafar, né? E ele, em determinado momento, levantou-se sereno, né, e falou para ele: meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Se você quer isso, né, aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Aí fala que estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes, estruturar projetos do futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da alimentação. Tá? A própria mente do André Luiz reclamando, lamentando, né, está desequilibrando. Né? Então, colocando, né, como que a nossa mente pode trabalhar a favor e contra. Então, às vezes, nesses processos, a gente não sabe, né, cada caso é um caso, aí inicia-se com a pessoa queixosa, lamentando, nada tá bom, desanimando, e aí é um campo fértil, né, para a atuação das entidades, né, obsessores ou não. Né? Então, atua em cima, negativamente, e a própria presença desses espíritos próximos a nós, só a presença pode, a gente já começa tendo a sensibilidade de captar as dificuldades também desses espíritos. E aí começa a refletir no nosso corpo. Então, a gente atrai. Então, o cuidado que a gente tem é o que nós estamos pensando, né? Então... É difícil. Né? Calazans, a Isabel tinha levantado a mão, tem mais dois aqui. Deixa eu ver quem é. Pode falar, Nívia. Paulo e depois o Vicente. Vou deixar eles falarem primeiro, que às vezes eles vão responder ou vão falar semelhante ao que eu iria dizer. Pode falar aí, gente. Olha, gente, eu participo de outra reunião também, além dessa, e lá também tem estudos, sabe? Então, a gente sempre trava nessas partes mais complexas, né? O Calazans relatou bem essa passagem
né, do André Luiz agora, com as Lamentações, e realmente, assim, é tudo muito, muito complexo. Então, eu sempre friso lá, quando a gente está estudando, da gente se ater àquilo que a gente dá conta, que é justamente a orientação que a gente está recebendo nos estudos, e que aonde nós só temos condição de avaliar, e muito de forma superficial, nós mesmos, como diz o Williker, né? Às vezes você desencadeia um processo de doença e você mesmo não compreende nem como aquilo aconteceu, né? Você adoece, tem a enfermidade, passa por aquilo, sai da enfermidade e passa até despercebido, assim, você não consegue assimilar como é que aquilo aconteceu. Então, eu sempre friso lá, né? Aqui tem o Vicente, que tem um conhecimento mais amplo e vivência, que tem condição de auxiliar, mas se não fosse ele, automaticamente a gente ia ficar aqui confabulando em cima, sem nenhum fruto, digamos assim, mais expressivo, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que ler os livros, fazer nossos apontamentos dentro daquilo que a gente tem condição de avaliar, que as coisas mais complexas, elas, inclusive, tomam muito tempo do estudo, e, efetivamente, a gente sai cheio de dúvida e sem esclarecimento nenhum, né? Então, eu vejo que, em alguns pontos, né, a gente teria que ter um pouquinho mais de reflexão sobre isso, para a gente aproveitar melhor o estudo, ao invés, às vezes, de ficar num tema complexo, que vai comer o tempo, e no final a gente vai sair sem respostas. Poderia ter diluído mais, né, o estudo que está sendo apresentado. Ô, Vicente, posso só fazer uma pergunta antes, que eu acho que você pode responder ela no meio disso? É porque tem a ver com o que o Mauro também falou. Porque eu sei que nós somos co-criadores, né? Então, a nossa mente cria. Então, por exemplo, a pessoa sentir a pele queimando, ela sente mesmo, ela criou aquilo, né? A gente vê isso, inclusive, nas reuniões que a gente tem lá na sexta-feira. Mas começou com a pessoa, com os próprios pensamentos, com o próprio livre-arbítrio, né, criando essa sintonia com o obsessor. Então, inicia esse processo. Então, como o Calazans disse, isso é gradativo. Então, mas foi resultante dos próprios desejos daquele indivíduo, né? Então, de uma fraqueza dele. Mas no momento que já tem subjugação ou possessão, ele perde essa capacidade, esse livre-arbítrio, essa capacidade dele de modificar a situação? Aí eu tenho essa dúvida, porque eu sei que começa com pensamento, eu sei que a pessoa abriu as portas, eu sei que começa pelo próprio indivíduo, mas chega num nível que ele não tem força para sair daquilo. E o que deve ser feito, né? Nesse momento ele tem que... Chega uma hora que ele cansa mesmo e que é aí que ele vai modificar, ou outra pessoa que tem que fazer por ele? Essa é a minha dúvida, né? Então, é isso. Eu não sei se todo mundo reflete bem sobre os estudos que nós fazemos. A grande maioria dos espíritos que estão nas diversas zonas purgatoriais, eles não estão sob processo obsessivo, onde eles permanecem, não. Vamos lembrar lá, eu gosto de citar muito aqui o livro Libertação. A grande maioria dos espíritos que estão lá, estão lá porque a mente deles é que cobram aquilo deles, eles estão escondendo deles mesmos, ou então eles escondendo das suas próprias criações. Calazans falou no início aí, tem uma frase que diz assim: pensamento é força que cria. O André Luiz, aliás, se não me engano, acho que é o ministro Flack, não sei, ele fala que os nossos pensamentos são vidas que nós estamos emitindo, que cada vez que eu estou pensando que eu estou gerando energia, que essa energia é uma vida especial e que eu tenho responsabilidade para com ela. Quando a gente para e pensa assim,
a linguagem do mundo espiritual é o pensamento, olha que interessante. A linguagem é o pensamento. Nós pensamos para depois falar. É o inverso deles. Então, normalmente, da mesma maneira que acontece no âmbito físico, em nossas experiências encarnatórias, vai acontecer no plano espiritual. Então, assim, eu coloco assim, a enfermidade do corpo. A enfermidade é da alma. Toda enfermidade é da alma. Deus não colocou uma enfermidade no corpo da gente para a gente nascer com aquela enfermidade, não. A enfermidade ela foi construída em razão das nossas atitudes, em razão dos nossos pensamentos, em razão da forma de vida que nós escolhemos. Então, a enfermidade é uma construção nossa. Tanto é que, para curar essa enfermidade, nós temos que usar o quê? O remédio da fé. É Jesus que fala isso. Porque médico não cura ninguém, médico auxilia. Remédio não cura ninguém, remédio auxilia. Cirurgia não cura ninguém. Quando você faz uma cirurgia, você está extirpando um tumor, você está extirpando ali parte de um órgão, mas não quer dizer que você está atingindo a cura, não, porque a cura é mudança de comportamento. Então, tudo depende de nós. Então, assim, como espírita, eu não tenho o costume de ficar transferindo responsabilidade que é minha para os espíritos, não. Porque senão nós vamos agir igual os outros demais religiosos, que aí tudo que acontece na vida é culpa do demônio. Aí é muito fácil, né, eu transferir o meu compromisso, minha responsabilidade com a minha consciência e transfiro isso. Não, tudo que está acontecendo é culpa dos espíritos. Não, é culpa minha. A responsabilidade é minha. Então é o seguinte, não é Jesus que fala que a gente tem que vigiar? E por que a gente tem que vigiar? Porque existem as influências externas. Agora, nos submeter a essas influências é uma liberdade nossa, né? Então, assim, o fato de eu estar convivendo com X espírito tem nada a ver. Olha para você ver, vamos lembrar de André Luiz. O Calazans lembrou dele aí. Então, vamos lembrar quando ele desencarna. Por que ele estava nas zonas purgatoriais? É uma pergunta. Ele foi parar nas zonas purgatoriais porque ele se colocou lá. E ele se colocou lá por quê? Porque ele desrespeitou as leis. Isso em todos os aspectos. Então, a partir do momento em que eu desrespeito as leis da criação, eu me torno o quê? Um criminoso. Um criminoso, o que ele faz? Ele se aprisiona no crime que ele cometeu. O crime, quando alguém comete um crime, a prisão dele não é só a cadeia física, não, e a cadeia mental. Por que grande parte dos espíritos que estão aprisionados, por que grande parte dos espíritos que estão nas zonas purgatoriais, não foi Deus que colocou eles na zona purgatorial. Tanto é que Deus não criou zona purgatorial. Quem se coloca em determinadas circunstâncias é cada um de nós. Então é o seguinte, o problema é que nós estamos vivendo na Terra e nós queremos ser felizes a qualquer custo. Então a gente quer ser feliz, eu quero ser feliz sendo eternamente bonito. E aí eu fico feio, eu fico infeliz. Eu quero ser feliz porque eu tenho que ter dinheiro. Eu não consigo dinheiro, eu fico infeliz. Eu quero ser feliz porque eu quero um bom casamento. Eu não consigo casar com uma boa pessoa, eu sou infeliz. Bom, então você não vai ser infeliz nunca, você não vai ser feliz nunca. Então, onde que estão as zonas purgatoriais? Onde que estão os umbrais? Está em mim mesmo. Então, essa questão da obsessão, de a gente achar que a obsessão é de lá para cá, não. A obsessão é de nós mesmos. Nós nos auto-obsidiamos. E a gente precisa entender isso, né? Ô, Vicente, eu não tenho dúvida que nós somos responsáveis. Então, por exemplo, vamos pensar num surto psicótico, a pessoa que tem surtos psicóticos.
com certeza ela é responsável por ter chegado a este ponto. Mas no momento que ela está num surto, a minha dúvida é essa. Então, ela chegou naquele surto. Como ela sai daquele surto, entendeu? Isso também ela tem, isso é pela vontade dela, a vontade dela prevalece, mesmo ela já estando naquele surto psicótico, porque eu sei que até para chegar lá, é a mente da pessoa que leva ela ali, isso eu não tenho dúvida. Mas no momento que ela já está envolvida naqueles pensamentos e está naquele surto psicótico, ela tem a capacidade de modificar os pensamentos e de melhorar? Não sei. Pois é, a minha... Isabel, se nós observarmos, a grande maioria dos espíritos que estão em trabalho ativo, quando às vezes André Luiz questiona, por exemplo, o próprio Gubbio, o próprio Alexandre, e que o André Luiz às vezes vira e fala, coloca eles numa posição como se eles fossem superiores. E eles deixam claro o seguinte: nós carregamos conosco os nossos fantasmas que nós criamos ao longo de nossa jornada. Olha para você ver. Você cita aí, por exemplo, uma questão psicótica. Ele vai juntando aquilo ali, uma hora ele surta, entendeu? Às vezes, se nós nos curamos pela própria dor, o que nos faz curar é a dor. O que nos faz pensar é a dor. Se a dor está me incomodando, então eu mesmo vou procurar um meio dela não me incomodar mais, porque eu que criei. Então, olha que interessante. Deus usa os próprios recursos de nossas criações para nos punir e nos criar, e nos curar. Tudo é nós mesmos. Infelizmente, Vicente, às vezes, quando a gente usa o termo, quando a gente costuma dizer assim, a Deus vai resolver meu problema. Isso é uma viciação. É claro e evidente que por uma questão de ou de desespero ou de humildade, nós vamos recorrer a Deus, sim, tá certo? Ou desespero ou humildade, né? A gente recorre a Deus. Mas não é que ele vai resolver nossos problemas. Por exemplo, a espiritualidade, eu estou numa zona purgatorial. A espiritualidade pode me resgatar, mas mentalmente eu ainda continuo ainda preso com os meus problemas, eu não resolvi eles. Eles vão me dar uma chance de poder melhorar, ou seja, é um remédio, mas não é a cura, entendeu? Então, assim, eu tenho o costume hoje de não transferir responsabilidade que é minha para espírito nenhum. Porque se eu estou invigilante e eu dou chance para eles me envolver, eu que fiz isso. Ao mesmo tempo, eu posso cortar isso de imediato. Do mesmo jeito que eu crio, do mesmo jeito que eu telefono para alguém, eu posso desligar, fazer o corte da ligação. Isso é pessoal. Vicente, eu até acho que não é esse o momento para a gente discutir isso, porque vai fugir muito ao estudo de hoje. Mas uma pessoa que está em surto psicótico, uma pessoa esquizofrênica, ela não tem condição dela própria, por si só, de sair desse quadro. Ela tem que ter uma ajuda, ela tem que ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de pensamento lógico ligado à realidade para ela poder sair disso. Patrícia, pelo que eu estudo, nós temos auxiliares. Diz que um projeto reencarnatório é igual a uma construção de um prédio. De acordo com o projeto que vai ser feito, você vai precisar de tantos funcionários para trabalhar naquele projeto. O mundo espiritual trabalha conosco assim. Você encarna, ou seja, você reencarna, e eles colocam à sua disposição para te auxiliar, não é para caminhar por você, não é para caminhar por você. Para te auxiliar, eles colocam vários espíritos, mas esses espíritos têm limites para poder agir, porque senão eles vão interferir na sua liberdade de fazer ou não fazer. Então, o que acontece? Uma pessoa que é esquizofrênica,
ela se tornou esquizofrênica, ela constituiu uma enfermidade para ela em razão de suas atitudes. Agora, quando a gente fala de misericórdia divina, a misericórdia está presente na nossa vida todo dia. A questão é quando nós queremos transferir aquilo que depende de nós fazermos, a gente quer transferir como um milagre para um médico resolver todo o meu problema, através de remédio, como um profissional da área da mente para ele resolver todo o meu problema. O problema é esse, que nós achamos que nós somos injustiçados e queremos transferir responsabilidade. Então, Não, isso eu concordo com você, mas quem é esquizofrênico nem acha que é injustiçado. Ele não tem esse tipo de pensamento. Eu já tive um surto psicótico com 18 anos. E eu tive que ser tratada primeiro com médico, eu tive internada, eu tive que adquirir um primeiro equilíbrio para depois eu mesma ir buscar a minha cura. Mas do jeito que eu estava, eu não tinha condição. Eu já vi minha mãe também cortando o cabelo, enfiando a tesoura no corpo dela, agulha de tricô, ela se machucava inteirinha. Eu tive que chamar, naquela época chamava prontamente. Aí vieram os enfermeiros, levaram ela na camisa de força, ela ficou internada 45 dias, para a partir dali ela poder procurar ajuda, porque a pessoa perde totalmente, sabe? não, Patrícia, Eu não sei. deixa eu te falar, eu não estou falando que nós não podemos buscar os tratamentos que a própria medicina oferece de maneira alguma. O que eu estou falando é o seguinte, não quer dizer que a cura está aí. Cura é mudança de comportamento, é mudança de pensamento. Aqui, ó, eu conheço, lá no centro tem uma pessoa que tem 3 filhos esquizofrênicos. E aí eles começaram a ter umas atitudes meio complicadas, pouco complicadas. Aí ela veio conversar comigo e tal, e ela praticamente estaria carregando, tentou dividir com eles as funções e eles não aceitaram. Aí ela conversando comigo, eu disse, não, tá simples. Chega em casa, chama eles e fala com eles, falei, olha, se vocês continuarem agindo dessa maneira, eu vou desencarnar, eu vou morrer, porque eu não tenho força para isso, o que vai acontecer? Vocês vão ter que se virar sozinhos. Olha que interessante. Todos os 3 mudaram o comportamento. Eu te falo o seguinte, eu levei 62 anos para me curar. Eu saí do surto, fiz análise 17 anos da minha vida, comecei a dar conta de ficar de pé, mas eu só fui me curar depois que eu procurei o espiritismo. Hoje em dia, eu sinto que eu estou no caminho da cura. Eu não estou curada, mas eu estou no caminho da cura. Eu me sinto cada vez mais livre de pesos que eu sempre carreguei, de mágoas, de rancores, de vícios que me acompanharam a vida inteira. Hoje em dia que eu estou me livrando deles. Né? Patrícia, mas o espiritismo, ele é remédio. Não tem dúvida, não. Ele é remédio. Agora, é um remédio que eu bebo ou não. Então, se me dão... eu vou usar até um termo assim. Se Jesus está me oferecendo esse remédio, eu posso beber ele ou não beber. Se eu beber, eu caminho para uma cura de mim mesmo. Essa é a questão. O problema é que a grande maioria, até dos espíritas, não querem beber desse remédio. Por quê? Porque ele é amargo. Não tenha dúvida de que o remédio é amargo. Por quê? Porque nós viciamos nos nossos conceitos ao longo de nossa jornada. Então, é um remédio amargo. Quando o Ezequiel diz assim, o espiritismo é para os fortes, eu não tenho dúvida nenhuma. O espiritismo não é para gente fraco, não, porque os fracos não persistem, não. Os fracos, com certeza,
eles não vão ficar na doutrina espírita, eles não suportam, eles não aguentam, eles não têm preparo para isso. Eles ainda precisam de continuar trabalhando ilusões. Uhum. É um problema sério. É. Vamos, Calazans. 2 minutos. Acho que o próximo slide vai despender um tempo maior, né? Então, a gente continua semana que vem, né? Tem pressa, não. Eu nem queria falar, eu não estava querendo falar. Mas é importante, Vicente, é importante falar. Ô, Vicente, mas você lembra do caso da Jussara, né? Você vê que ela só conseguiu melhorar depois que a gente passou aí lá, que depois que ela foi para o André Luiz, recebeu um tratamento. Já tinha 4 anos que ela estava naquela situação. E com psiquiatra. Não espalhe isso, não. Larga esse tem para lá. Eu sei que não é santa, então deixa esse tem para lá, viu? Não, eu só estou falando o seguinte, que a doutrina foi o remédio para ela. Sim, claro. Ó, eu sinceridade, se nós soubermos aproveitar o que a doutrina tem para nos oferecer, ter a certeza de que nós estamos construindo asas para podermos ascender. Se nós apenas tivermos olhos de ver doutrina espírita apenas um caráter religioso, nós ainda permaneceremos por muito tempo nas encarnações sucessivas, ainda presos às dores que nós achamos que não é justo nós passarmos por elas, entendeu? Então, nós vamos continuar aí num sofrimento ad eterno. Sofrimento é criação nossa, Deus não cria sofrimento. Isso permite que façamos pelo sofrimento. A gente tem que entender qual é o caminho que nós temos. Porque é muito fácil transferir responsabilidade para os filhos. Não, toda desgraça que acontece, um suicídio, eu mato alguém, a culpa é dos espíritos. Não, a culpa é minha, que não vigiei o suficiente, né? Então, assim, nós todos que estamos na Terra, a gente está lá no Evangelho de Jesus, até Jesus foi testado. Por quantas vezes a gente lê lá que Jesus foi testado por os espíritos que estavam sujeitos à lei. Então, ele está numa situação diferente. A gente pode pensar o seguinte: a maior responsabilidade é a minha, que já tenho um certo conhecimento. É isso aí. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, né? Vou convidar a Patrícia para fazer oração para nós, Patrícia, por favor. Amado Mestre Jesus, espíritos que nos acompanham e nos amparam em cada caminhada da nossa vida. Só temos a agradecer essa oportunidade de estudo e reflexão, principalmente a reflexão, porque o estudo sem a reflexão não nos leva a lugar nenhum. E a gente tem a oportunidade de refletir sobre todas as nossas ações, sobre todos os caminhos que percorremos, para poder direcionar a nossa caminhada futura. Então, estamos todos muito gratos e para a semana que a gente possa fazer boas ações, que a gente possa estar solidários ao nosso próximo e contribuindo para a nossa paz e assim para a paz mundial. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a Todo todos. mundo vamos lembrar uma fala de Jesus. Fora da caridade. Boa noite, gente. Fora da caridade não há salvação. Nunca esquecemos isso. Fora da caridade não há salvação. Sim. Okay? Com certeza.
Boa noite, pessoal. Uma boa semana para Boa todo noite. mundo. Boa Ô, noite. Vicente, você tem um tempinho aí? Todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.